de Marcos, Evangelho segundo Marcos. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. O Evangelho segundo Marcos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado, é um Evangelho que é composto da história de Jesus Cristo, dos apóstolos, da nova aliança, do cristianismo, dos sermões, das promessas, profecias, o Evangelho do servo de Jeová. Cristo é apresentado como um servo fiel. Uma palavra que marca esse Evangelho é uma palavra que se cumpre uma profecia do profeta Isaías, que diz assim: eis aqui o meu servo. Isaías 42, 1. Estaremos lendo agora esse Evangelho que também é rico em detalhes e milagres da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Saiba que é importante, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Saiba que é importante lermos a palavra de Deus. Sempre é lermos a palavra de Deus. Nós podemos ter uma leitura secular. Você pode ler um livro, mas saiba que o seu livro principal é o da Escritura Sagrada. Eu não posso ser um fariseu que nessa noite falar assim: eu não posso ler livro nenhum, porque o meu livro é da Bíblia. Mas se você estuda, você vai ter que ler algum tipo de livro. Se você está fazendo algum curso, tem que ler algum tipo de livro. Mas saiba que o teu livro principal é a Escritura Sagrada. Amém? Amém. Glória a Deus. O texto diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, quando eu vejo esse texto nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, quando eu observo este acontecimento, algo rapidamente vem na minha memória. Sabe o que vem? Vem assim: conduzir alguém a Jesus. A primeira coisa que esse texto me passa como lição é conduzir alguém a Jesus. É levar alguém para Jesus, é trazer alguém para Jesus, é apresentar alguém para Jesus. É a primeira coisa que esse texto vem na minha mente. Segunda coisa que esse texto oferece, somente em uma leitura rápida e superficial, é que levaram alguém para Jesus. E esse alguém era amigo de alguns amigos íntimos. Então isso me leva a crer que era alguém muito querido e amado, que você gostaria que chegasse até a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então a segunda coisa, numa leitura rápida nesse texto, que eu aprendo é que primeiro levar alguém a Jesus, segundo, levar alguém que você goste para Jesus. Amém, Jesus. Deus está falando conosco nessa noite. A Bíblia diz assim que eu posso ver, meu amado irmão, minha amada irmã, 4 homens atracados no porto, esperando o barco que
que trazia Jesus Cristo de Nazaré e toda a tua escola de discípulos a chegar na cidade de Cafarnaum. Parece que eu posso ver esses 4 homens esperando, ou talvez um dos 4 esperando que Jesus chegasse, atracasse até aquela cidade, junto com a tua escola de discipulados, liderada por Pedro, Tiago, João e todos os outros que faziam parte dos discípulos de Cristo. A Bíblia diz assim, que 4 homens, sabendo, o texto diz assim, que sabendo que Jesus estava em casa, levaram o seu amigo para ter um encontro com Jesus Cristo. Grande Deus. Mas ainda o texto diz assim, que essa pessoa era amigo dos 4 homens. Isso me leva a entender que era alguém que eles gostavam. Glória a Deus. Gostavam muito. Queriam muito que aquela situação mudasse. Queriam muito que aquela situação fosse transformada. Que aquele cenário de tristeza, que aquele cenário paralisado, que aquela vida que não podia andar, que não podia se comover, parece que eu posso ver os 4 falando, ei, vamos pescar, vamos levar o nosso amigo, mas ele ainda não pode, está paralítico em cima de um leito. Isso fazia com que o desejo nos corações daqueles 4 amigos crescesse mais e mais e mais, até certo ponto de algo ser muito forte, de querer que aquela história mudasse, de querer que aquela história fosse transformada. E os 4 homens, 4 amigos do paralítico, então resolvem levá-lo para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A pergunta nessa noite é: tem alguém que você goste muito nessa noite? Tem alguém que você tem pensado, tem olhado e tem projetado ele na presença de Deus? Deus está falando contigo. Não perca a oportunidade de levá-lo para a presença de Deus. Não perca a oportunidade de fazer com que ele tenha um encontro com o Mestre. Não perca a oportunidade de conduzi-lo até o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não perca essa oportunidade, pois sabe que a tua atitude pode fazer a diferença. A tua atitude